Olá, vestibulandos. Vamos para mais uma aula de revisão, onde nós vamos procurar aqui trabalhar com vocês exercícios referentes aos módulos 8, 9 e 10. São módulos que nós vamos tratar um pouquinho de cálculo. Também aqui colocamos algo ainda para revisarmos, separação de misturas. Então vamos ao nosso trabalho. O exercício 1, nós temos aqui um exercício da Unicamp. E ele relata um caso bastante corriqueiro dentro das nossas casas, onde nós temos uma panela com óleo quente que está se fazendo uma fritura. E ela é esquecida sobre a chama do fogão. Então o que acontece? Esse óleo vai apresentar uma temperatura muito alta. E um pequeno incêndio pode aparecer na superfície, porque o óleo vai estar muito quente. Então ele pode entrar em combustão. Uma boa prática de combate a incêndios recomendada é que se desligue a chama e se tampe a panela com um pano molhado. Preste atenção nessa informação. O pano molhado que você vai colocar sobre a panela. Primeira pergunta. Levando-se em conta que o fogo é um fenômeno em que está presente uma reação química, reação de combustão, conforme já disse, como se justifica o uso do pano molhado do ponto de vista químico? Então vamos pensar um pouquinho. Ora, se está ocorrendo uma combustão, eu tenho combustível, no caso o óleo, e nós temos o comburente. Quem que é o comburente? O gás oxigênio presente no ar. Na hora que você vai colocar esse pano molhado, o que você vai fazer, hein? Ora, você vai evitar que o oxigênio entre em contato com o combustível. Por isso que esta chama vai terminar. Então vocês observem que esse é o princípio do extintor de incêndio do tipo espuma. Aquela espuma onde você tem o incêndio em um combustível, por exemplo, em gasolina, em querosene, em óleo diesel. Você não pode jogar água, porque eles são insolúveis na água. Então observe que vocês não vão conseguir apagar esta chama. Então coloca-se o que? A espuma colocada sobre o combustível, isolando o combustível do comburente. Portanto, essa chama vai extinguir. Essa é a função do pano molhado. E a segunda colocação, por que o pano tem que estar molhado? Eu não posso colocar o pano seco. Porque esse pano estando molhado, na hora que você o colocar, a água absorve calor, absorvendo calor ela passa para o estado de vapor e evita com que esse pano entre em combustão. Porque se você colocar um pano seco, provavelmente esse pano vai entrar em combustão. Então observe que nós temos aqui duas situações que devem ser discutidas, Porque ele falou, olha, primeiro está presente, justifique o uso do pano molhado, do ponto de vista químico, não é físico, é químico. Então, duas situações. Primeiro, você vai isolar o combustível do comburente, que é a primeira situação, e do ponto de vista químico. Segunda situação, a água evita que o pano entre em combustão, tá? É do ponto de vista químico. Segunda pergunta. Por outro lado, jogar água sobre a panela em chamas é uma prática totalmente desaconselhável. Descreva o que pode ocorrer nesse caso e justifique, levando em consideração. Agora vamos ver o que você tem que colocar na sua resposta. Então o que você tem que considerar na sua resposta? As transformações físicas e as propriedades de estado. Tá certo? Então você não deve jogar água. Por que você não deve jogar água sobre esse óleo quente? Primeira coisa. Primeira transformação física, você vai jogar água no estado líquido. Entrando em contato com o óleo quente, ela vai passar para o estado de vapor. Primeira situação física que aí está ocorrendo, mudança de estado da água. Ela vai do estado líquido para o estado de vapor. Tá? Segunda situação, o que vai acontecer? Olha, esses vapores, eles expandem porque a temperatura ali está alta. E nessa expansão, pode muito bem carregar esse óleo que está fervente. E carregando esse óleo fervente, essas gotículas de óleo fervente, o que vai acontecer? Você pode promover ali um incêndio. Como assim? É porque gotículas desse óleo podem cair onde? Na chama, que está logo abaixo. E caindo sobre a chama, você vai provocar um incêndio em todo aquele aparato. Segunda situação, esse óleo fervente pode cair na pessoa que está próxima, que também vai provocar o quê? Lesões dessa pessoa. Então observem as situações, transformação física. Preste atenção na sua resposta.
Tá? Se ele quer primeiro, a água vai passar para o estado de vapor. E esses vapores vão expandir. E nessa expansão, ele vai carregar esse óleo fervente. É essa a situação que aqui está representada para nós. Segunda questão que nós temos. Essas questões são interessantíssimas porque muitos vestibulares, a FUVEST, a própria Unicamp, como você está vendo aqui, né, eles primam muito por esse tipo de questão. Eles te apresentam uma tabela. Né? Então ele falou que você vai fazer uma receita de um biscoito. Né? Aí tem farinha de trigo, carbonato ácido de amônio, esse é o famoso fermento, tá? O carbonato ácido de amônio, ou bicarbonato de amônio, conhecido popularmente como sal de amônio. Já já você vai ver a importância dele aqui. Tá? Você vai na farmácia, né? Os avós de vocês que fazem biscoito, vai na farmácia comprar sal de amônio para mim. É esse carbonato ácido de amônio. E aqui estão os demais ingredientes. Aí o texto nos diz que a densidade aparente da massa recém-preparada, antes de ser assada, é de 1,10 gramas por centímetro cúbico. Tá? Então ele falou, olha, acabei de fazer a massa agora. Essa é a densidade. Aí ele diz, entende-se por densidade aparente, e aqui a Unicamp nessa parte ela é muito boazinha com vocês, porque ele falou o que é a densidade? Uma relação entre a massa dos ingredientes, na forma em que se encontra, na forma como foi descrita aqui no texto, e o respectivo volume. Tá? E a primeira perguntinha que eles nos fazem é, qual o volume ocupado pela massa recém-preparada correspondente a uma receita? Ora, vestibulando, vocês não têm aqui a densidade? Temos. Também nós temos o quê? Todas as massas dos ingredientes. Aqui estão. Tá? Não se esqueça que essa massa está em gramas. Então aqui estão todas as massas. Portanto, o que você deve fazer? Ora, somar as massas, no total 660 gramas. Tá? Aqui a nossa opção, e uma batalha que eu tenho muito em sala de aula com vocês, né? Livrarmos um pouco das formulinhas. Então vamos fazer por regra de 3. Olha só, quando você leu a densidade de 1,10 gramas por centímetro cúbico, qual a leitura que você fez? 1 centímetro cúbico, 1,10 gramas. 660 gramas, qual o volume ocupado? 600 centímetros cúbicos. Correto? Então aqui está o volume ocupado por essa massa recém-preparada. Tá? Se quiser usar a fórmula da densidade, fique à vontade, ninguém falou que é errado. Mas eu, particularmente, vocês sabem que em sala eu sempre coloco para vocês, né, que a gente trabalhe mais com vocês em função exatamente de regrinha de 3, que é mais fácil. A segunda pergunta que é interessante, e agora você vai ver a importância daquele carbonato ácido de amônio. Como se justifica o fato da densidade aparente da massa ser diferente da média ponderada das densidades aparentes dos constituintes? Então o que você faz? Você vai fazer essa massa de biscoito, né? E você vai colocar essa massa onde? Lá no forno. Tá? O que vai acontecer? Aquele carbonato ácido de amônio, ele sofre decomposição. Sofrendo decomposição, ele vai produzir o quê? Amônia, NH3, CO2. Então os três com que essa massa faça o que? Aumente o volume. Aumentar o volume, que a quantidade diminui. É isso que vai acontecer. Então nós procuramos colocar aqui para vocês uma resposta um pouco mais técnica, né? Então a densidade recém-preparada, né, é diferente. Deixar claro o que acontece assim, mais concreto na visão. O mais concreto é aquele bicarbonato sofrer a decomposição. Né? Ele sofre decomposição, produz o NH3, o CO2 e a água. E esses três eles saem através da massa, fazendo com que esse volume aumente. Aumentou o volume, diminui a densidade. Então quer dizer que depois do biscoito pronto, o volume é maior que 600? Sim, senhor. Se você pegar a massa toda, o volume vai ser maior que 600. Essa é a função do fermento. É o caso quando você faz o bolo, é o caso quando você faz o pão. O pão, não se esqueça que você usa o fermento biológico. Né? Já o bolo, você usa o fermento em pó químico, que é o bicarbonato de sódio, lá que você vai usar. Então o CO2 também expande, aumentando a massa
do bolo. É isso que está acontecendo, tá bom? Vamos para a terceira questão. Terceira questão fala sobre a atividade do garimpeiro, né? Então nós temos aqui a mineração do ouro. O que eles fazem? Eles vão no rio, por exemplo, né? Eles usam aquele equipamento, conforme já comentamos com vocês, a bateia ou bateia, né? Onde ele vai pegar o cascalho e o ouro, tá? Para que ele possa remover, né, o cascalho e pegar o ouro, ele joga o que? O mercúrio. Então você vai formar o que a gente chama aqui de um amálgama ouro-mercúrio. Aqui está ele, ó, 11 ouro para 1 mercúrio. É isso chamado amálgama ouro-mercúrio. Só que a gente não pode esquecer que ele joga muito mercúrio. Olha aqui, ó, estima-se 30 toneladas de mercúrio despejadas por ano na Amazônia. Tá? Mercúrio é um metal pesado, todos nós sabemos, né? Você não vai eliminar ele na urina, então ele vai te causar problemas muito graves no organismo, como a perda das funções, né? Você vai perdendo, no caso, a sua movimentação. Esse é um dos problemas, ele ataca o sistema nervoso central. É um dos probleminhas do mercúrio no nosso organismo. Então observe que ele está dizendo aqui no caso dessas mineradoras. Também você recebe aqui embaixo as informações, né? Então nós temos aqui as massas molares do ouro, do mercúrio e olha a temperatura de ebulição de cada um. Então nós temos a temperatura do ouro e nós temos a temperatura do mercúrio. Vamos lá. Primeira perguntinha. Calcule a massa necessária em quilos. Preste atenção nisso, hein? Em quilos de mercúrio. Descrita na tecnologia mais eficiente para produzir 1 quilo de ouro. Ele quer que você mostre o cálculo. E olha bem o que ele te disse agora. Forneça o resultado com uma casa decimal, um algarismo significativo. Tá certo, pessoal? Então é isso que ele nos pede aqui. Só uma casa, não precisa mais do que isso. Tá? Então somente uma casa decimal. Tá bom? Então vamos lá, vamos ver como é que nós temos aqui. Primeira coisa, pessoal, nós vimos ali no texto, né, que, ora, 1 mol de AU11 mercúrio tem 11 mol de ouro e 1 mol de mercúrio. Observe, então nós temos 11 mol de ouro e 1 mol de mercúrio. Então o que nós sabemos? Para cada 11 mol de ouro, nós vamos ter 1 mol de mercúrio. Não, mas olha, o que ele está me pedindo aqui? Ele me deu a massa de ouro e me pede a massa de mercúrio. Então ele está pedindo para você uma relação massa, desculpem. E eu tenho uma relação mol. Ora, o que eu sei? Eu sei que se eu pegar 1 mol de ouro, eu terei 197 gramas. Como eu tenho 11 mol de ouro, 11 vezes 197, aqui está. Para o mercúrio eu tenho apenas 1 mol, e 1 mol tem quanto? 200 gramas. Relação massa. Esse é o detalhe de você resolver esse tipo de problema. Verifique sempre a relação do texto. O texto me perguntou massa de mercúrio e me deu massa de ouro. Então o que eu devo fazer? Ora, na minha regrinha, entrar massa e massa. Para 1 quilo. Ah, mas você fala que está em grama, que está em quilo. Tudo bem, grama, quilo. Perfeitamente viável você fazer. Tá? Perfeitamente viável você fazer essa situação. Tá certo? Então observe os senhores, né, que nós temos aqui como fazer a relação. Então, pessoal, na hora que você receber um texto desse, preste atenção no texto para ver que relação você vai fazer. No nosso caso aqui, a relação é entre o mercúrio e o ouro. É esta a relação que está sendo pedida. A segunda pergunta que está sendo feita. No processo rudimentar, a separação do ouro da amálgama é feita por vaporização. O que acontece? O garimpeiro, após, por levigação, remover o cascalho, vai sobrar o amálgama ouro-mercúrio. Esse amálgama ouro-mercúrio ele leva lá para o ourives. O ourives com o maçarico aquece, você viu que o mercúrio a 357 graus Celsius, ele vai entrar em ebulição, aqui está. Resultado, ele vai por vaporização colocar esse mercúrio na atmosfera. Mais um poluente que está sendo lançado, porque para o ourives interessa somente o ouro. Mas aqui ele faz uma colocação, ele quer recuperar o mercúrio, então prestem atenção.
Ele não quer que esse mercúrio seja lançado na atmosfera. Tá certo? Então ele quer saber qual é a melhor técnica para a gente conseguir isso. Depois, o que ele diz? Faça um esquema desse sistema de separação com os principais componentes e aponte claramente o local onde o mercúrio seria recuperado. Então vamos à situação. Você tem um amálgama ouro-mercúrio. Raciocinem comigo. O mercúrio encontra-se no estado líquido. O ouro encontra-se no estado sólido. O que é uma amálgama? É um líquido dissolvendo um sólido. O ouro está dissolvido no mercúrio. Tá certo, pessoal? Então é isso que vocês têm. Então vocês têm um sólido que está dissolvido em um líquido, que é o mercúrio. Qual o melhor método para nós podermos separar? Uma destilação simples. Tá certo, pessoal? Então vocês observem que vocês vão optar, tá vendo? Antes de eu pensar na resposta, primeira coisa, que tipo de mistura que eu tenho em mãos? Tá? É em temperatura ambiente, o mercúrio é líquido, tá? E o ouro é sólido. Tá? É a primeira coisa que você tem que fazer, porque aí você vai partir direto para a sua resposta. Você vai fazer uma destilação simples. E você viu o que mais que ele pediu para você? Faça um esquema desse sistema. Tá certo? E aponte claramente o local onde o mercúrio seria recuperado. Então você vai fazer o esqueminha. Ele não pediu o nome dos componentes. Colocamos para que vocês pudessem revisar, mas não tem necessidade. Tá? Então aqui nós temos o nosso balão de destilação, né? O amálgama com ouro. Tá? Se você quiser colocar o bico de gás ou uma manta de aquecimento, fique à vontade. Tá? Temos o termômetro, já disse em sala que não é de uso obrigatório. Se colocou tá bom, se não colocou tá bom do mesmo jeito. O condensador e lá onde você vai recolher, olha bem que ele pediu, onde o local onde o mercúrio vai ser recuperado. Então observe, no balão de destilação o mercúrio passa para o estado de vapor, ao adentrar o condensador ele condensa, voltando ao estado líquido, e aquele será recolhido. Não obrigatoriamente no balão de fundo chato, pode ser um Erlenmeyer, pode ser um Becker. Por quê? Porque ele não é volátil. A temperatura dele de ebulição é alta. Então ele não precisa ser obrigatoriamente ser recolhido num balão fechado como está aqui representado por nós. Não tem necessidade. Se você quiser colocar, né, um Becker aí, perfeitamente viável. Agora o esqueminha em termos gerais aqui está. Então observe que não pediu os nomes, vou repetir. Você não tem necessidade de colocar os nomes, tá? Mas o local onde esse mercúrio vai ser recolhido, tá bom? Vamos para a próxima. Na aula passada, eu fiz um processo de tratamento de água de uma cidade. E agora eu selecionei para vocês o tratamento de esgoto. Então observe, vocês têm aqui a cidade, né? Então nós temos a cidade onde aqui está a coleta do esgoto. Aqui ele passa, as grades estão aqui colocadas por grades. Ele passa pela caixa de areia. A caixa de areia, pessoal, nada é do que um filtro. De secundário e finalmente isso aqui é lançado, tá bom? Vamos ver aqui as funções. A operação, nesse representamos aqui do material orgânico. O que é a carga poluidora do esgoto? A matéria orgânica. Essa matéria orgânica, quando é jogada no rio, esses micro-organismos, né, no caso, eles precisam do oxigênio, eles vão usar o oxigênio do rio, por isso você fala que o rio está morto, que a quantidade de oxigênio dissolvido na água praticamente cai para zero. E os peixes que ali estão, como é que vão sobreviver? Então observem que o objetivo principal, qual é? É exatamente retirar essa matéria orgânica que aí está. Então eles têm que fazer essa aeração para que esses micro-organismos possam se alimentar desse material orgânico. Vamos às perguntas. Tendo por base as propriedades físicas, primeira situação, propriedade física, como ocorre a separação nas grades
Pessoal, a grade, ela assemelha-se aqui a uma peneira. Então você vai pegar aquele material grosseiro do esgoto. Tá? Então é um material grosseiro que vai aparecer. Tá? E no decantador, o que você faz no decantador primário? Aí sim você vai decantar aquelas partículas sólidas que estão em suspensão. Então observe que a grade, a separação, ela é mais grosseira. Tá? Então, nessas grades são retirados os materiais sólidos. Papel, você fala, mas papel no esgoto? Sim, existem muitas pessoas que jogam papel higiênico no esgoto. Existem muitas pessoas que jogam absorventes, que é um verdadeiro absurdo, isso é entope esgoto, absorvente. Tá? Todo esse material vai ser preso exatamente naquelas grades. Então, a grade, você até poderia colocar, né, na sua resposta, que ela vai retirar um material grosseiro, seria uma situação muito boa, né? É semelhante aqui, assemelha-se à peneiração, tá bom? No decantador, você já vai separar as partículas mais densas. Você fez uma primeira separação e aí você vai para uma segunda separação, seria esse decantador primário. Porque a água proveniente do decantador secundário não pode ser considerada potável? Primeira coisa, o que é uma água potável? A água potável é aquela água própria para o consumo humano. E essa água própria para consumo humano não pode ter micro-organismos. Observem que vocês passaram pelo tanque de aeração. Qual é a função mesmo do tanque de aeração? Alimentar aquele micro-organismo com oxigênio, para que ele possa consumir a matéria orgânica. Tá bom, mas esse micro-organismo continua aí. Você vai para o decantador secundário. Você vai decantar o lodo que foi produzido. Só que eu tenho ainda, principalmente nesse esgoto, coliforme fecal. Então, o que está faltando para que essa água torne-se potável, hein? Olha, está faltando colocar o quê? O desinfetante. No caso, né, o hipoclorito de sódio, o famoso cloro. Né? Você fazer a cloração. Observem que nós temos alguns países, acho que a França, se não me engano, Paris, parece-me que já está reutilizando água de esgoto para o consumo da população. Parece-me, não tenho certeza da informação, tá? Porque depois do decantador secundário, você vai fazer a cloração. Então observem que o que está acontecendo? O material sólido primário sedimenta, tá certo, pessoal? E esta água ainda não sofreu a desinfecção. Tá certo? Você ainda não colocou o cloro. Então é necessária a colocação do cloro para que você possa o quê? Matar os micro-organismos, principalmente o coliforme fecal, que é o que aparece. Mais uma tabelinha, senhores. Então vamos lá. Então o que nós temos aqui? Nós temos uma farinha de trigo. Olha o que está escrito aqui em cima. Você está pegando 50 gramas dessa farinha. Não vamos esquecer desse detalhe. Estamos pegando 50 gramas da farinha e aqui estão todos os componentes da nossa farinha. Tá certo? Vamos ver as perguntas que são feitas em cima dessa nossa farinha de trigo. O principal carboidrato presente na farinha de trigo é um polímero natural. Polímero natural, tá? É aquele que não é produzido pelo homem. Produzido pelo homem é artificial. Você encontra na natureza. Seu consumo por diabéticos deve ser muito bem controlado, uma vez que sua hidrólise no organismo humano gera um produto cujo metabolismo depende da insulina. Ora, pessoal, qual que é esse produto, hein? Ora, a glicose, C6H12O6. Quer dizer que esse carboidrato, vamos pensar, olha, você não sabia quem que seria esse carboidrato, mas você vai partir do produto para voltar para o reagente. Correto? Então ele falou, olha, produto que vai gera o quê? Vai gerar a hidrólise desse carboidrato, vai gerar um problema para o diabético. Então vai gerar o quê? A glicose. Bom, mas você fez a hidrólise, vamos pensar? A hidrólise, bom, eu tenho esse carboidrato mais H2O. H2O produziu C6H12O6. Bom, eu somei uma água e deu isso. Então tire 2 hidrogênios. C6H10. Tire um oxigênio, C6H10O5. Estão vendo como é fácil você fazer isso aqui? Parta do produto para você chegar até o reagente. Que você fez a hidrólise.
C6H10O5 mais água, C6H12O6. Portanto, qual que esse produto é? O amido. Tá certo? E é lógico que o produto vai se chamar a glicose. Tá? Qual é o polímero natural, que é a pergunta que ele nos faz, e o produto resultante, no caso a glicose. O que mais interessa é a segunda perguntinha. Vamos lá. Calcule a massa de ferro em gramas. Cuidado aqui. 1 quilo de farinha. É a primeira pergunta. São duas perguntas que estão embutidas aqui, né? A segunda, ele nos pede o número de átomos desse elemento, do ferro. Então são duas perguntas. Primeiro, ele quer a massa de ferro no pacote de 1 quilo. Ora, eu tenho 50 gramas de farinha. E de ferro, aqui eu tenho 2,1 miligramas. Só que ele quer a massa do ferro em gramas. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, o que é? Vamos lá, senhores. 2,1 miligramas. Trabalhe com potência de 10, que é mais fácil. 1 quilo, que ele falou o pacote, eu tenho o quê? Eu tenho 1000 gramas. É isso que nós temos aqui. Bom, em 50 gramas de farinha, como está ali, 2,1, 10 a menos 3 gramas de ferro. Em 1000 gramas, qual vai ser a massa de ferro? Aqui está. 4,2 vezes 10 a menos 2. Correto? Continuando, vamos lá. Calcule também o número de átomos de ferro. Aqui, vestibulando, nós estamos utilizando de uma formulinha para refrescar um pouco a cabeça de vocês, que é a formulinha da chamada quantidade em mol. Por isso que nós fizemos primeiro o cálculo da quantidade em mol, que é a massa de ferro pela massa molar do ferro. Fizemos esse cálculo aqui só para relembrá-los. Você poderia ter feito direto, porque ele quer saber o número de átomos de ferro. Ora, essa é a quantidade em mol de ferro. Sabedores que o mol tem 6 vezes 10 a 23, basta pegar esse valor e multiplicar por 6 vezes 10 a 23. Uma outra possibilidade para vocês, qual é que nós temos? 1 mol tem 56 gramas. Em 4,2 vezes 10 a menos 2 gramas, x mol. Só que o mol tem 6 vezes 10 a 23 átomos. Então você já pode colocar 56 gramas tem 6 vezes 10 a 23 átomos. Em 4,2 vezes 10 a menos 2, x átomos. Você pode muito bem fazer dessa forma. Tá? Aí fica com opção. Colocamos mais essa para você relembrar. Eu queria relembrar essa equaçãozinha com vocês aqui, que é a massa sobre massa molar. Por isso que optamos por colocar dessa maneira a resolução. Mas observe que você tem várias formas, né, para resolver o seu exercício. Você tem várias maneiras de fazer essa resolução. Seguindo, vamos lá. Esse daqui é interessante. O paciente ele está enfermo. Ele toma a cada 12 horas um comprimido. 12 horas um comprimido, e esse comprimido tem 125 mililitros desse componente que aqui está. De fórmula. Tá bom? É a primeira pergunta. Química orgânica, o que nós temos que fazer aqui? Ora, fazer o seguinte. Você marca um Czinho. Põe um carbono. Tá? Cada carbono tem que fazer 4 ligações. Percebam que os carbonos dessa pontinha que está aqui. Esses outros aqui, todos efetuando. Esses dois têm 2. Então, observem a contagem. Cada um que você conta, você fórmula molecular para esse penciclovir, né, que é o nome desse composto que nós temos aqui. Tá? Então nós temos aqui C10H15O3, tanto faz
colocar primeiro o oxigênio ou primeiro o nitrogênio. Não existe essa obrigatoriedade. Fulano, pensa, se você errar essa fórmula, você a massa molar que ele pediu. E outro detalhe, ele pediu você massa molar. A dela é por mol. A dela aqui, ó, gramas 150 aberta e a unidade vai aparecer, tá? Porque ele pediu tanto a fórmula quanto a massa. Aí qual a segunda pergunta que ele nos formulou aqui, hein? Tá certo? E calcule o número de moléculas, cuidado, que o paciente ingere por dia. Ora, se a cada 12 horas ele toma um comprimido, por dia ele vai tomar 2 comprimidos. Portanto, 250 miligramas ou 250 vezes 10 a menos 3 gramas. Tá certo? Portanto, aqui na massa molar, aí raciocina comigo. Você errou a fórmula, você errou a massa, você vai errar esse cálculo. Observem que, se você errou a fórmula molecular, você inviabiliza toda a resolução do seu exercício. Olha só o detalhe, tá? Então, não esquecendo que um dia tem 24 horas, 2 comprimidos, 253, 1 mol de moléculas, 6 vezes 10, 23, semelhante ao que eu fiz agora mesmo para o ferro. Em 250 vezes 10 a menos 3, Y moléculas, aqui está o cálculo do número de moléculas. Então, o que eu quero enfatizar, vestibulando, é a fórmula molecular. Tá? Então, usa essa técnica. Cada pontinha você coloca um carbono, conta as ligações, é que faltar você põe hidrogênio, para você não errar. Porque o erro aqui em cima, você viu, acarreta praticamente toda a resolução. Você vai me perder toda a resolução. Tá bom, vestibulando? Mais uma aula para vocês, mais uma maneira que nós encontramos para revisar o assunto discutido durante a semana. Até a próxima, vestibulandos.